Bom dia, meus amados inscritos e internautas do YouTube. Meu nome é Eros Jefferson, eu tenho um canal no YouTube onde eu jogo PvZ e mostro um pouco da minha vida e também eu faço vídeos de estudos bíblicos, do que eu estudo na Bíblia. E hoje é sobre estudo bíblico, né? Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. João 3,16. Uma das promessas, neste livro de promessas, uma das promessas de Deus é de que vamos nascer de novo. E em João 3, versículo 16, é mais ou menos assim. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É necessário para a pessoa que vive no mundo, vamos chamar de mundano, né? Vamos chamar o mundano. Ele vive para o mundo, no mundo. É diferente do cristão, porque o cristão, quando, com base no que pouco que sabemos, quando nascemos, somos batizados na Igreja Católica, Apostólica Romana, ou numa família mesma evangélica, não é certo batizar crianças, porque não tem como elas renascer de novo. Mas isso é um costume católico, nem eu mesmo entendo direito. Mas quando você nasce de novo para Cristo e vive uma vida cristã, você tem que ser uma nova pessoa. Então, esquecer os vícios quando você vive num mundo onde tem luxúria, gula, orgulho, avareza e muitas coisas que é contra o Espírito, são os frutos da carne para a carne. Como, por exemplo, um dos frutos do Espírito Santo é controle sobre os domínios. Controle sobre os domínios próprios, né? Sobre os seus instintos, sobre as coisas mais baixas que a gente tem, como raiva, tristeza, desânimo. Então o Espírito, ele enche a pessoa de vida como um novo ser humano. Então, o cristão, ele tem que ser diferenciado. Ele tem que ser diferente do mundo. Mas, Eros, você está querendo dizer que como cristão eu tenho que ser um exemplo? Nem todos são exemplares assim. Mas, diga-se de passagem, não é o assunto aqui de hoje. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, como Jesus foi batizado e levantado, porque Jesus é o Filho do Homem aqui referido. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando você nasce em Cristo e morre em Cristo, crendo em Cristo, você tem a vida eterna. Você não vai sofrer a segunda morte, como fala lá na Bíblia, como fala lá em Apocalipse. Que você sofrerá dano da segunda morte quando você não morre em Cristo. E o que acontece quando você não morre em Cristo? Você acaba sofrendo a segunda morte e correndo o grande risco de ser jogado num lago de fogo, onde você vai sofrer e penar sem a sua alma. Porque quando não temos um espírito divinamente qualificado, nós perdemos essa parte que pertence a Deus. Então a gente sente fome, frio, sede e sofre a segunda morte. Porque Deus, versículo 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo,
mas para que o mundo fosse salvo por ele, nosso Salvador, nosso Redentor. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, vamos supor, estou à beira da morte. Deus, me perdoa pelos meus pecados. Eu vou morrer. Eu fiz tanta merda na minha vida. Senhor, me perdoa. Deus, como nosso Pai, Ele pode até fazer carinho na nossa cabeça e aceitar. Pode até aceitar. Mas você reconhece Jesus como seu único e legítimo Salvador? Se arrependeu mesmo, de coração, de todas as merdas que você fez? Ou isso é da boca para fora? Você tem certeza que você não sofrerá pela segunda morte? Deus julga. Deus pode julgar. O ser humano é falho. E sempre será. Então, a Igreja Católica tem esse hábito. Vá até o seu irmão e peça pecado pelos que você fez ou que você deixou de fazer, para depois tomar a hóstia. É o certo se fazer. Você não pode ter comunhão do corpo de Cristo se você não reconhece dentro de si que você cometeu um pecado, que você está errado. Então, nascer de novo requer um esforço tremendo do ser humano para ser novo. Jesus passou por provas. Por que nós não vamos passar por provas? Todos vamos passar por provações. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque Jesus venceu a morte. Então, quando você crê em Jesus e não desanima, você acorda revigorado, pronto para a batalha. E no mundo não existe nada mais tenebroso do que a certeza da morte. Mas o ser humano, ele não consegue aceitar isso de peito aberto. Aceitar a morte, abraçar a morte. Todos fugimos terrivelmente da morte. E choramos, sofremos, não aceitamos a morte. É fato que eu digo por mim. Para morrer basta estar vivo. Mas a questão não é tão simples assim. Aceitar a morte como uma irmã bastarda. Mas não é tão simples assim. Não é tão simples a gente aceitar a morte num mundo que cada vez piora mais. Mas vivemos tempos tenebrosos. Eu trabalho no hospital, vejo gente subindo e descendo, gente sofrendo. Pessoas em hospitais precisando de ajuda, oração. E onde está o bom cristão? Outro dia teve vigília lá na porta do meu hospital. Gente orando, fazendo oração, querendo salvar vidas. Esses são os cristãos que estão se pondo à prova, que tentam fazer a diferença. Mas temos que abrir um pouco mais a nossa mente sobre aceitar a morte. Fácil não é. Agonia. Nunca será fácil para o ser humano. Então, a única certeza que resta a nós é fazer oração para essas pessoas que sofrem, aceitar a Jesus como nosso único e legítimo Salvador. Se você pertence a uma igreja, ore, busque, tente fugir do fogo, com sinceridade, de corpo e alma, tenta ser um cristão diferente. Não só dentro da igreja, mas fora da igreja, fazer a diferença, partilhar o pouco que você tem, ajudar quem precisa. Ah, mas eu só faço isso da boca para fora, não é sincero.
não como zelotes, né? Que zelote quer dizer aquele que finge ter zelo. Mas ser um cristão vai além da aparência. Aceitar a Jesus não é só ir na frente do púlpito e aceitar a Jesus, ou carregar uma bandana na cabeça. Mas ser um cristão, de corpo e alma, dar o melhor de si, num mundo que cada vez mais é deprimente. Muitíssimo deprimente a cada dia que se passa. E é óbvio que vamos ter o mesmo fim dos dinossauros se nós não nos unirmos, principalmente por pessoas que precisam. Mas tem muita gente oportunista, né? Isso é fato. O mal não cansa de fazer o mal. E nós temos que fazer o máximo para fazer o bem. Ah, Eros, você está querendo monetizar no YouTube para o seu benefício próprio? É claro que não é só isso. Isso é apenas... Eu estaria sendo raso se eu quisesse só isso. Ou fama. Nossa, em Eclesiastes fala, vaidade pela vaidade, tudo no mundo é vaidade. Qual pessoa nesse mundo não é vaidoso? Deus conhece o ser humano e sabe que todos temos essa vaidade dentro de nós. O livro do pregador Eclesiastes, logo no começo tá, vaidade pela vaidade. Nada surpreende a Deus. Meu nome é Eros Jefferson e esse foi o vídeo de um versículo que eu carrego há um bom tempo na minha vida. E Deus amou tanto o mundo para que todo nele cresce não morresse, mas tivesse vida eterna. Porque Deus deu seu Filho unigênito para isso. Salvação. Nada mais que a salvação para que todo nele crê.